O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos no Advento, no início do Advento, e no Advento nós voltamos os nossos olhos para o Cristo que vem, para o Cristo que veio a primeira vez no Natal, né? A sua vinda na fragilidade, sua vinda na carne, de uma maneira frágil, e que nós iremos celebrar na liturgia no dia 25 de dezembro, mas nós celebramos também a segunda vinda de Cristo, isto é, nós estamos na expectativa da vinda do Senhor, o Senhor que virá. Mas entre essas duas vindas, a primeira vinda na carne, a segunda vinda gloriosa, nós também durante o Advento nós nos recordamos daquela vinda intermediária, escondida, o Senhor que vem, o Senhor que nos visita nos acontecimentos da nossa vida. O Senhor também vem. Pois bem, e gostaria então, a partir dessa ótica, lançar um olhar sobre os textos de hoje, de uma maneira particular, na primeira leitura de hoje, retirada do livro do profeta Isaías, capítulo 30. O contexto histórico aqui é um contexto de dor, de sofrimento. Isto é, Deus está visitando o seu povo no sofrimento, na dor. Israel está às portas de uma invasão da Assíria, um reino inimigo que vem para destruir Israel, que vem para dominar Israel. E o que é que Israel, diante deste sofrimento que se aproxima, o que é que Israel quer fazer? Israel quer fazer pacto com todos aqueles que possam prometer a ele paz e segurança. Israel quer fazer um pacto, isto é, quer buscar ajuda em qualquer reino que possa prometer a ele alguma segurança neste mundo. E o que é que o profeta Isaías, em nome de Deus, o que é que Deus, por meio do profeta Isaías, diz? Que se eles se mantiverem fiéis a Deus, se eles se converterem e se mantiverem fiéis a Deus, Deus os guardará. No versículo 15, a leitura de hoje começa no versículo 19 do capítulo 30. Mas se nós voltarmos um pouquinho, voltarmos para o versículo 15 do mesmo capítulo 30, Deus diz: a vossa salvação está em converter-se e ter calma. Isto é, convertam-se, mudem de vida
e esperem em mim. A antífona de hoje diz, a antífona do Salmo de hoje diz: felizes são aqueles que esperam no Senhor. Então Deus diz: vossa salvação está em converter-se e ter calma. Vossa força consiste em confiar e ficar tranquilos. Mudem de vida e fiquem tranquilos, esperem em mim, e nada de mal vos acontecerá. Mas Israel não está disposto a isso. Israel vai acender uma vela para Deus e outra para o diabo, ou melhor, Israel vai acender várias velas para o diabo. Meus irmãos, quando nós vemos essa atitude de Israel, fica fácil nós condenarmos tal atitude, mas não é essa, muitas vezes, a nossa atitude diante do sofrimento. Isto é, nós queremos que aquele problema seja resolvido, custe o que custar, custe até a nossa própria fé, custe até os nossos próprios valores. Nós, muitas vezes, estamos dispostos a renunciar a todos os valores, desde que nós nos sintamos livres daqueles problemas. Vou dar aqui um exemplo simples, mas que cada um aqui deve aplicar em outras circunstâncias da própria vida. Quantas vezes nós estamos atendendo uma pessoa que vem ao confessionário e dizer que procurou o espiritismo, a benzendeira ou a maçonaria? Por quê? Porque eu soube que lá na maçonaria as pessoas se ajudam financeiramente, e como o meu marido, ou se for o marido, e como eu estava passando por uma dificuldade, então eu procurei. Aí você pergunta: mas você sabia que para um católico é proibido ingressar na maçonaria? É, padre, mas a minha situação financeira estava muito difícil. Isto é, para resolver aquele problema temporal, a pessoa esteve disposta a renunciar os seus valores e a sua fé, mesmo sabendo que aquilo era errado. Ela fez. Por quê? Porque ela quis se livrar de um problema. Esta era a atitude de Israel. Israel estava diante de um grande problema. A Síria era um inimigo poderosíssimo e mau, e todas as nações invadidas pela Síria eram dizimadas, eram destruídas. Então o medo de Israel era fundado, mas Deus chama Israel à fé e diz: não faça pacto com nenhuma outra nação, porque quando você fizer pacto com outras nações, vocês se contaminarão com os ídolos dessas outras nações, com as religiões dessas outras nações. Então não façam pacto, confiem em mim e fiquem tranquilos. Mas Israel não quis, como às vezes isso acontece entre nós. Uma mãe está com um filho doente: minha santinha, cuide do seu filho, entendeu? Dê os remédios necessários e fique tranquila, entendeu? Ele está batizado? Está batizado, então fique tranquila. Ah, padre, mas ele começou a piorar, e eu levei lá para a benzendeira, eu levei lá para o espiritismo. Minha santinha, era melhor que o seu filho tivesse morrido, do que você precisasse, do que você tenha precisado levá-lo para o que os demônios alcancem para ele a cura do corpo. Isto é, o que é que você tem na cabeça? Você acha que a saúde do corpo é um bem maior e mais importante que o bem da alma? E você está doente, e você ouviu que ali, naquele terreiro, naquela mesa branca, naquela casa espírita, você vai receber um passe e você vai recobrar a saúde. E você, para recobrar a saúde, você vai entregar a sua alma a uma outra religião, aos demônios? É isso que você está dizendo? Porque essa é a nossa fé. Isto é, você não pode renunciar à sua fé para alcançar um bem menor, temporal. Então era esta a atitude de Israel
mas percebe que não poucas vezes é esta atitude entre nós. Você sabe que tomar anticoncepcional é pecado. Você sabe que ligar as trompas é pecado, mas para se livrar de um incômodo que você interpreta que ter filhos vai lhe trazer incômodo, então você prefere renunciar à sua fé, pecar, a passar por uma dificuldade que, segundo você, será ter mais filhos. Mas eu pergunto, qual é o melhor? Você ter muitos filhos, passar por dificuldade financeira, não poder comprar tudo o que você gostaria e no final da sua vida ir para o céu? Ou você ter uma vida financeiramente equilibrada e no final da sua vida ir para o inferno? É porque nós não temos mais esses conceitos claros. As pessoas não querem mais dar esses conceitos claros. Por quê? Porque aqueles que ouvem interpretam como uma violência, quando na verdade as pessoas não querem mais ouvir a verdade. Elas querem ser afagadas, mesmo que elas estejam caminhando no erro e para a perdição. Então, este era o contexto de Israel, mas eu quero aqui deixar claro que não poucas vezes é uma situação semelhante. Quer dizer, numa situação semelhante nós também nos encontramos, e a palavra de Deus diz: a salvação para vós é que vós vos mantenhais fiéis e tranquilos. Isaías capítulo 30, versículo 15. Vossa salvação está em converter-se e ter calma. Vossa força consiste em confiar e ficar tranquilos. Mas Israel, meus santos, não fará. No capítulo 28, nos versículos 14 a 19, nós veremos que Israel fará pacto com os demônios. Isaías capítulo 28, versículo 15. Vós dizeis, diz Deus por meio do profeta, vós dizeis: assinamos um pacto com a morte e fizemos uma aliança com o abismo. Morte e abismo eram divindades na Babilônia, na Grécia e em outras regiões. Então eles fizeram um pacto com essas divindades, e Deus diz: quando passar o açoite avassalador, não, aí eles dizem, se enganando, quando passar o açoite avassalador, não nos alcançará, porque temos a mentira como refúgio e o engano como esconderijo. Então eles fizeram um pacto com os demônios, eles estão na mentira, e eles dizem: a mentira nos protegerá. E Deus diz, aí vem Deus, versículo 16, Isaías capítulo 28, versículo 16, assim diz o Senhor: eu coloco uma pedra em Sião, provada, angular, preciosa. A pedra angular, lembra? Pedra angular que é símbolo de Cristo. Quem se apoia nela não vacila. O vosso pacto com a morte se romperá, e a vossa aliança com o abismo será anulada. E quando passar o açoite avassalador, ele vos pisoteará. Isto é, a morte e o abismo não vos protegerão. Você pode se enganar agora, este pacto pode lhe dar agora, por enquanto, uma paz e uma segurança momentâneas e ilusórias, mas depois, eles mesmos com quem você fez pacto, eles mesmos vos pisotearão. Então, meus santos, até mesmo o diabo, que nos promete felicidade neste mundo, quando nós a ele nos entregamos, nós não, Deus nos livre. Quando aqueles que a ele se entregam, depois aquela paz e segurança neste mundo prometidas serão perdidas, porque ele é um mentiroso.
Ele mente. Então, no início, ele promete felicidade aqui na terra, para que você renuncie à felicidade do céu. Quando você isso faz, nem a felicidade da terra você terá mais. Ele é o mentiroso desde o princípio. Pois bem, continua então o profeta, em nome de Deus, alertando então que Israel deveria se voltar para Deus, que não deveria fazer o pacto, mas como nós vimos, eles fizeram. Então Deus diz: arrependam-se do pecado cometido, e o próprio Deus vos perdoará. Deus enviará o castigo? Deus enviará. Mas Deus enviará o castigo por quê? Porque Deus é mau? Não, porque Deus quer que o seu povo Israel se converta. Nós dizemos, né? Quando não se vai pelo amor, vai pela dor. Deus manda o castigo porque Deus quer nos salvar, e quem sabe no castigo o povo se volte para Deus. Quem sabe na tribulação o povo se recorde novamente de Deus e para Ele se volte. E Deus diz: eu não vos desampararei no castigo, eu não vos desampararei na dificuldade. Versículo 20 da leitura de hoje, diz assim, versículo 19: povo de Sião, que habitas em Jerusalém, não terás motivo algum para chorar, porque o Senhor logo se comoverá à voz do teu clamor, logo que te ouvir, te atenderá. Então Deus diz: quando vocês me clamarem, eu imediatamente estarei aqui. Quando vocês levantarem a vossa voz, eu estarei aqui para vos atender. O Senhor com certeza dará a todos o pão da angústia e a água da aflição. Isto é, na angústia e na aflição, Deus não deixará faltar o pão e a água. Isto é, Deus não nos abandonará por completo, mesmo aqueles que fizeram um pacto com o mal, mas se voltarem para Ele, Deus não os abandonará. Deus não deixará faltar o pão da angústia e a água da aflição. Não se apartará mais de ti o teu mestre. Os teus olhos poderão vê-lo, e os teus ouvidos poderão ouvir a palavra de aviso. Isto é, mesmo em meio a esta confusão, mesmo em meio à noite, os teus olhos verão, e mesmo em meio à confusão, ao barulho, os teus ouvidos ouvirão. Isto é, se nós, meus santos, nos voltarmos para Deus, Ele não nos abandonará. Se nós nos arrependermos, se você disser: padre, mas eu tenho virado as costas para Deus, eu tenho feito coisas erradas, eu tenho procurado paz e segurança no mundo. Pois bem, se você se voltar para Deus, Deus não deixará passar, Deus não deixará faltar o pão e a água, mesmo em meio à angústia. E Deus continuará advertindo no teu coração: o caminho é este para todos, segui, não deveis desviar-vos nem à direita, nem à esquerda. Isto é, Deus que continua, meus santos, enquanto neste mundo estivermos, Deus que continua então nos advertindo: o caminho é este, não se desvie, nem à direita, nem à esquerda. E quem é este caminho pelo qual devemos seguir? É Cristo, meus irmãos. Meus irmãos, nós estamos no advento. Eu já falei, desde domingo, que com o tempo do advento nós iniciamos um ano novo na igreja, o ano litúrgico, embora o ano novo civil comece agora, né, no dia 1º de janeiro. Mas, meus santos, sem querer desanimar, mas para nos preparar, saibamos que o ano de 2022 não será fácil. E aqui, meus santos, eu não digo como um profeta no sentido de que percebe
que recebe uma iluminação especial. É apenas uma pessoa que tem fé e que tem um pouco de inteligência para ver os passos que estão sendo dados no mundo inteiro. O ano de 2022 não será fácil. Provavelmente não será melhor do que o ano de 2021 que está terminando. Padre, pelo amor de Deus, o Senhor dizendo isso, o Senhor nos alerta e nos prepara. É isso que eu quero fazer a vocês. Isto é, preparemo-nos para que nós não façamos isso que Israel fez e que muitas vezes o povo de Deus no decorrer da história repetiu. No momento da provação, no momento da dificuldade, quis fazer pacto com Deus e o diabo, quis fazer pacto com tudo, desde que lhe alcançasse paz e segurança. Saibamos, a nossa paz está no Senhor, a nossa segurança está no Senhor. Convertamo-nos e nele esperemos. Padre, e quando vier a dificuldade, o Senhor nos dará o pão e a água. O Senhor não deixará faltar aquilo que nos for necessário para que nós possamos cumprir a nossa missão. Isaías, capítulo 30, versículo 25 diz: em todo monte elevado e em toda colina solitária haverá cursos de água no dia da grande matança. Isto é, no dia da dificuldade, no dia da provação, quando a tribulação visitar, não faltará em toda colina e em todo monte cursos e leitos de água. Aqui é um sinal de bênção. A tradução da liturgia de hoje dirá assim: haverá em toda montanha alta e em toda colina elevada arroios de água no dia em que muitos serão mortos e em que as torres serão derrubadas. Então no dia da grande destruição, no dia da grande matança, mesmo assim não faltarão arroios de água para nós. Isto é, não faltarão as bênçãos, mas só verão as bênçãos de Deus, só perceberão a presença de Deus, só poderão se alimentar com o pão das lágrimas, né? É a imagem aqui que a tradução daqui nos dá, o pão das lágrimas. Deixa eu ver se eu encontro aqui o versículo antes que o tempo ande. Aqui na minha Bíblia está marcado, mas tudo bem. Não encontrei, mas está. O pão das lágrimas, e eu estava lendo aqui, eu não quero ler toda a leitura de novo, gente. Aqui, versículo 20, misericórdia. Como é que diz aqui? O Senhor de certo dará a todos o pão da angústia e a água da aflição. Versículo 20, Isaías, capítulo 30, versículo 20. Então o Senhor, neste tempo em que as torres serão derrubadas, em que a grande matança acontecerá, o Senhor não deixará faltar, mas só receberá aquele que permanecer fiel e aquele que se mantiver na fé. Peçamos, meus santos. Nós estamos no primeiro sábado do último mês do ano. Sábado, todo sábado dedicado a Nossa Senhora, mas o primeiro sábado de uma maneira particular. Peçamos a Nossa Senhora que ela nos alcance essa fé. Que nós, meus irmãos, possamos esperar sempre no Senhor. E é claro, esperar no Senhor, quando as coisas todas estão muito bem, obrigado, é fácil. Mas esperar no Senhor, mesmo em meio às dificuldades. Esperar no Senhor, mesmo no dia da angústia. Esperar no Senhor, mesmo no dia quando as torres começarem a cair. Neste período de dificuldade. Então que nós, suplicando a Deus esta fé, nós nos preparemos então para entrar neste ano de 2022 que se aproxima, mas com o coração
cheio de confiança em nosso Senhor, não cheios de confiança em nós mesmos, nem cheios de confiança em que tudo se dará bem, não, cheios de confiança de que Deus, mesmo em meio às dificuldades, Ele não nos abandonará, e mesmo em meio às dificuldades, Ele não deixará faltar o pão da angústia, ou como em outras traduções, o pão das lágrimas e a água da aflição. Que Deus fortaleça a nossa fé e que a Virgem Maria, neste período, nos esconda debaixo do seu manto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.